Veolia Environnement apresenta-lhe Terra Viva. A nossa terra, a nossa vida, a nossa responsabilidade. Terra Viva. Nestes campos verdejantes, no coração do Alentejo, trava-se uma batalha contra o aquecimento do clima. Estamos em Vaiamonte, no distrito de Porto Alegre. Aqui, perto de 400 hectares de terreno, tornaram-se uma autêntica armadilha para o dióxido de carbono. A herdade dos esquerdos, propriedade do engenheiro agrónomo David Crespo, é um exemplo de como o sistema de pastagens biodiversas pode ser benéfico para os agricultores portugueses e, ao mesmo tempo, um modelo para os peritos em ambiente de toda a Europa. No início, este ex-investigador da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação pretendia apenas aumentar a produtividade das suas pastagens, semeando vários tipos de leguminosas e gramíneas. Mas, há alguns anos, descobriu também uma outra vantagem deste sistema. Verificou-se que estas pastagens têm, de facto, uma capacidade enorme para fixar carbono. Estimou-se que, em média, pode fixar ou aumentar a matéria orgânica 0,2% por ano, se subir o nível de matéria orgânica, nós conseguimos fixar 5 toneladas de anidrido carbónico por hectare e ano. A grande capacidade das leguminosas em captar azoto para se alimentarem é ainda uma outra vantagem destas terras. Elas não precisam de ser fertilizadas com adubo artificial como nas pastagens normais. O custo de manutenção é por isso mais baixo e, sobretudo, evita-se a passagem de máquinas. Cada vez que se mexe no solo, com lavouras, com gradas, com escarificadores, com qualquer máquina, cada vez que se mexe no solo, acelera-se a combustão da matéria orgânica, porque é expondo ao ar, arejando o ar, a matéria orgânica arde com o ar, combusta-se e o carbono volta para a atmosfera. Este solo não é tocado há 28 anos desta pastagem. Vantagens que fizeram destas terras um modelo de referência ao nível nacional. Tiago Domingos, professor do Instituto Superior Técnico de Lisboa, é o coordenador do projeto Extensity, que visa promover a agricultura sustentável em Portugal. Ele aconselha estas pastagens biodiversas como uma técnica a seguir pelos agricultores envolvidos no projeto, pela grande produtividade, mas também pelo serviço ambiental que podem prestar ao país. Um serviço que, se for apoiado por financiamentos públicos ou privados, poderá ter um enorme impacto nos compromissos ambientais de Portugal. O Extensity conta nesta altura com a participação de 50 explorações agrícolas, que se traduzem em 60 mil hectares de terra. Até 2012, o objetivo é quintuplicar o número de hectares destas pastagens. Nós acreditamos que seria possível atingir 300 mil hectares em Portugal de pastagens, destas pastagens. 300 mil hectares com uma fixação de 5 toneladas de dióxido de carbono por hectare, dá 1,5 milhão, e 1,5 milhão é mais de 1/3 do déficit previsto para Portugal no Protocolo de Quioto. É uma alternativa séria, é uma alternativa viável, é uma alternativa que permite que o governo português, em vez de gastar dinheiro no estrangeiro a comprar licenças de emissão, pode investir em Portugal e pode investir em Portugal num sistema que, além de fixar carbono, protege o solo, protege a água, protege a biodiversidade e dinamiza o desenvolvimento rural. Este serviço que os agricultores podem prestar ao país não passou despercebido ao governo. Em 2006, Portugal e Dinamarca tornaram-se nos únicos países da União Europeia que incluíram a gestão das pastagens na contabilidade das emissões de carbono como medida para reduzir o déficit face às exigências do Protocolo de Quioto. Para garantir o sucesso da opção, a remuneração para os agricultores que utilizam as técnicas de fixação de CO2 deverá chegar dentro de alguns meses, graças ao Fundo de Carbono. Até ao verão devemos ter as medidas, o financiamento de medidas domésticas pelo Fundo de Proteção de Carbono definidas e, eventualmente, depois será lançado um concurso em que agricultores, idealmente em grupo e, portanto, com áreas razoáveis, poderão concorrer de forma a que essas alterações do uso do solo sejam devidamente contabilizadas no nosso inventário nacional. Enquanto o dinheiro público chega e não chega, algumas iniciativas privadas já estão em marcha. A EDP assinou recentemente um acordo com a herdade agrícola do professor Tiago Domingos, no centro do país, para reduzir em 7 mil as toneladas de CO2 por ano. Um acordo pioneiro na Europa que é, acima de tudo, simbólico, uma vez que a Elétrica Nacional não tira dividendos diretos deste investimento no curto prazo. A EDP espera, no entanto, que estes acordos sejam apoiados pelo Governo no futuro e que esta iniciativa seja tida em conta. E qual foi o objetivo da EDP ao fazer este contrato? Foi fundamentalmente o demonstrar que é viável
portanto, fazer reduções de CO2 através de técnicas de agricultura, utilizando sumidouros nacionais, que têm a particularidade de não gerarem créditos de emissão que sejam transacionáveis, mas dar um contributo líquido e efetivo para a redução de emissões num país. E, simultaneamente, têm uma mais-valia muito grande, porque permitem fazer a requalificação de solos que estão desertificados. Há sinergias como estas que podem ser extremamente úteis, extremamente positivas e que, se não forem devidamente, digamos assim, acariciadas e fomentadas, ou através do fundo de carbono ou através de outras, se podem perder. Em Vaiamonte podem ser comprovadas as vantagens das pastagens biodiversas. Servem de corta-fogos na luta contra os incêndios, evitam a erosão dos solos e transformam uma paisagem seca e árida em verdes campos que alimentam os animais durante todo o ano. Os trevos de David Crespo, esses vão continuar a dançar ao sabor do vento. Ele garante que, em 30 anos, as suas terras já retiveram 88 toneladas de dióxido de carbono por hectare. Terra Viva foi apresentado por Veolia Environnement.